Boa noite a todos, me ouvem bem? Sim, Ouvimos ouvimos bem, sim. sim. Boa Maravilha. noite. Boa noite. Hola, Olá, buenas noches. Boa noite a todos. Abraço. Muito bem, boa noite a todos. Já vamos nos colocando na posição de meditação, mantendo nossas pernas cruzadas, nossa coluna ereta, nossos braços, nossos ombros abertos, cabeça levemente inclinada para frente, os olhos entreabertos. Só nos conectamos ao momento presente. Nos conectamos ao nosso corpo físico. Observamos o ar que entra e sai por nossas narinas. Vamos tapar a narina esquerda e soltar todo o ar de uma vez pela narina direita, levando toda a tensão, dor, sofrimento. Tape a narina direita e permita que o ar retorne normalmente e sutilmente pela narina esquerda. Mantenha a atenção no corpo. Leve toda a tua atenção para o topo da cabeça. Visualize uma esfera de luz branca, pouco acima dos olhos. Foque a atenção no topo da cabeça até você sentir a cabeça com uma certa pressão no topo da cabeça, com uma vibração ou até mesmo um pulsar.
Mantenha a atenção no topo da cabeça e sinta a presença do chakra da coroa. Somente permita que o chakra esteja lá e o observe como uma esfera de luz branca. E ao se conectar a essa esfera de luz branca, se conecte ao presente, ao momento atual, esse tempo e lugar, corpo físico. E ao se conectar ao topo da cabeça, visualizando essa esfera de luz branca, visualize nessa esfera de luz branca a sílaba tibetana A. Visualize esse A se expandindo, tomando todo o espaço ao seu redor. E tudo aquilo que é tocado pela luz branca que emana da sua cabeça é tocado pela sílaba A que emana da sua cabeça, imediatamente se torna corpo iluminado. Conecte-se à quietude do corpo, à presença, e emane a sílaba A. E todos os seres que são tocados pela sílaba A, imediatamente são liberados. E aquilo que você emana a partir do topo da sua cabeça é capaz de satisfazer todos os desejos do ser que é tocado por essa luz que emana de você. Os seres mais densos têm seus desejos mais densos satisfeitos. Os seres mais sutis, os desejos mais sutis. Mas todo ser que é tocado por essa luz que emana da sua cabeça se torna feliz, realizado, livre de todo sofrimento. Leve sua consciência até a sua garganta. Visualize uma esfera de luz vermelha na sua garganta, marcada pela sílaba OM.
E visualize que a partir da sua garganta uma luz vermelha intensa brota e preenche todo o universo, todos os seres, todos os mundos, os bilhões de universos são preenchidos pela luz vermelha que emana da sua garganta. E todos os seres que são tocados pela luz vermelha imediatamente são liberados. Tornam-se Budas. E cada ser recebe aquilo que lhe apetece, aquilo que lhe agrada. Foque a garganta. Foque a luz vermelha. E foque essa luz vermelha preenchendo todos os espaços. Leve a consciência até a altura do coração. Ali no coração há um tigre de luz azul, com um brilho cintilante do céu, o azul céu. É como se todo aquele céu que você consegue ver num dia claro, sem nuvens, estivesse agora dentro do seu coração, brilhando. Toda a abertura do céu, do espaço, do qual você faz parte, no qual você está em você. É você. Essa luz azul se propaga com o espaço e simplesmente preenche tudo. Permita que esse tigre azul, que essa perspectiva de espaciosidade abra-se em sua mente, em seu peito, em seu coração e simplesmente acolha todos os seres, todas as coisas, equilibrando tudo na vastidão, na abertura. E simplesmente repouse a sua mente na espaciosidade, na abertura, no espaço. E como um praticante Dzogchen, como uma praticante Dzogchen, simplesmente relaxe na abertura e no espaço. Permitindo que todos os pensamentos venham, que tudo surja, que os sons cheguem,
que os odores e perfumes tomem conta de você, do ambiente em que você está. E mesmo com todas essas manifestações surgindo diante de você, simplesmente permaneça na abertura e no espaço. Se surge algum pensamento que toma conta de você, imediatamente libere no espaço, não o siga. Permita-se manter e permanecer na abertura. Se surgir qualquer pensamento, imediatamente libere-o no espaço. Mantenha sua conexão com a base. Sinta-se protegida, protegido na espaciosidade, na experiência do espaço. E sinta a radiância que brota, a bem-aventurança que surge na experiência direta da vacuidade, da perspectiva espaçosa, ampla, aberta. Sem se desconectar da experiência do espaço, da abertura, nós retomamos o nosso estudo e nós chegamos num ponto bastante importante de toda a construção que vem sendo desenvolvida pelo Rinpoche. Quando o Rinpoche inicia esse livro, ele se propõe a tocar em grandes assuntos da cosmologia tibetana, budista e do bom budismo, que elas se encontram em muitos elementos da sua cosmologia. E lá no começo, em toda a reflexão, ele está nos mostrando que tudo parte da perspectiva da ignorância. A ignorância, como veneno principal, cria em nós dois venenos secundários.
né? A ignorância gera em nós identidade, identidade faz com que a gente goste de uma coisa e não goste de outra. Aquilo que nós gostamos, nós criamos apego, aquilo que nós evitamos, nós criamos aversão. Como os dois primeiros venenos, como o centro da roda do samsara. Os venenos, os 3 venenos surgindo, e a partir do surgimento deles, o mundo fenomênico vem junto. Todo ele vem junto. Então, a ignorância gera o apego. Quando nós não temos aquilo que nós queremos, nós sentimos raiva, e isso gera aversão. Então, os três venenos trazem esses movimentos, né? A raiva, o apego, a ignorância. E como venenos secundários, nós temos o orgulho e a inveja, os ciúmes. Também derivados de apego e aversão e da ignorância, né? De onde vem o orgulho? Nós somos apegados e temos aquilo que desejamos, então nós geramos orgulho. E a inveja? Nós queremos algo e não conseguimos. Então nós temos inveja em relação aos seres que conseguiram. E na cosmovisão tibetana, na perspectiva Bompa, esses 5 venenos geram os 6 reinos. Esses 5 venenos produzem os 6 reinos de existência, ou os 6 ciclos ou formas de ser no mundo. Cada um desses reinos é marcado com uma emoção aflitiva predominante. Então, o primeiro veneno, que é o veneno da ignorância, ele gera, a partir do primeiro veneno, os 3 reinos inferiores da existência. O primeiro reino da existência inferior, gerado a partir da ignorância, é o reino dos animais. Então, a característica do reino dos animais, de acordo com a tradição, é a ignorância. É não saber quem se é não saber quem é efetivamente, o que é não ter muito conhecimento ou não ter uma consciência clara, objetiva, sobre o que se é e o que são as coisas. Então, o reino dos animais é marcado pela ignorância. Quando nós temos sonhos, na prática dos yogas dos sonhos que são marcados pela ignorância, nós dizemos do traço kármico com o reino dos animais e com a perspectiva da ignorância. Então, um sonho muito comum que nos conecta ao reino dos animais e a esse traço kármico em específico é quando nós sonhamos, por exemplo, que nós estamos perdidos, que nós saímos de um lugar, nos perdemos e não sabemos mais como voltar. A ignorância diz desse fenômeno, quando nós nos perdemos. Então, é muito comum, quando nós olhamos na perspectiva dos sonhos, e a pessoa relata o sonho em que ela se perdeu. Né? Ou mesmo a experiência dela, eu me perdi, eu fui de um lugar para o outro, no sonho, e naquele espaço eu me perdi. Há uma marca, de acordo com a tradição, que associa esse sonho objetivamente a esse traço kármico, ao traço kármico da ignorância. E esse traço kármico gera toda a perspectiva do primeiro reino inferior, que é o reino dos animais. O segundo reino inferior é o reino que está focado diretamente no apego, no desejo. E o reino que tem como emoção aflitiva o apego ou o desejo é o que é chamado de reino dos fantasmas famintos.
Por que o reino dos fantasmas famintos? Porque o apego e o desejo, sempre insaciável, né? O desejo é sempre insaciável, o apego, sempre queremos mais, nos conecta àquilo que os tibetanos chamam de fantasmas famintos. Nós vivemos, quem tem os traços kármicos do apego, ele vive como um fantasma faminto. E a imagem que os tibetanos dão para um fantasma faminto são os seres com uma barriga enorme para alimentar e um pescoço na finura de uma agulha. Ou seja, tem muita fome, precisam comer, não conseguem comer tudo o que precisam e estão constantemente sempre procurando alimentação. Ou seja, estão sempre insatisfeitos. Estão sempre na dinâmica de buscar algum tipo de satisfação. Nós dizemos que a marca dos fantasmas famintos é a assídia, é o desejo, muitas vezes o desejo por posses, por bens, por propriedades, ou até mesmo por prazeres sensoriais, pelo sexo, pelo alimento, pela constante necessidade de satisfazer algum desejo. Então, essa é a marca dos fantasmas famintos, só que, assim como a ignorância do reino dos animais, ela não é superável, ainda assim, da mesma forma, o desejo existente em nós, ou no reino dos fantasmas famintos, é um desejo sempre insuperável. Então, o reino dos fantasmas famintos é o reino dos desejos. É o reino onde nós queremos muita coisa, onde nós desejamos muitas coisas, mas nós não conseguimos satisfazê-las. E o terceiro reino de existência cíclica inferior é o reino dos infernos. E o reino dos infernos é marcado objetivamente pela raiva. A marca do reino dos infernos é o reino mais denso, são 9 infernos quentes, 9 infernos frios, a partir da perspectiva da raiva. Os ensinamentos dizem que há um reino dos infernos quente para aqueles que expressam a raiva, mas há reino dos infernos frios para aqueles que retêm a raiva. Quer dizer, ainda assim, a perspectiva da raiva está ali como um traço kármico. Nós olhamos aí nas últimas semanas para os traços kármicos e como eles vão marcando a nossa mente, marcando a nossa consciência e nos colocando nesses reinos. Agora, o que é maravilhoso na perspectiva tibetana é que há Budas em todos os reinos. Isso é lindo quando nós olhamos para a roda do Samsara, para a roda que tem ali no centro a serpente, o javali e a ave, marcando os 3 venenos principais. Em cada um dos 6 reinos há Buda, há Budas, há seres iluminados. Portanto, há seres iluminados no reino dos animais, há seres iluminados entre os fantasmas famintos, e há seres iluminados no reino dos infernos. Todos os reinos têm em si a oportunidade para a iluminação, a oportunidade para a liberação. Em relação ao Buda Shakyamuni, tem uma história que conta de várias de suas existências. Em uma de suas vidas, ele nasceu no reino dos infernos. E a tradição diz que no reino dos infernos eles tinham que puxar carroças. E o Buda Shakyamuni, junto com um colega, puxando uma carroça, num determinado momento, esse colega cai. E o Buda Shakyamuni abandona a carroça dele, mesmo apanhando dos feitores, e vai socorrer o colega.
os ensinamentos dizem que imediatamente o Buda renasceu no reino dos humanos. Por quê? Porque o reino dos infernos é o seu antídoto para o reino dos infernos, é a compaixão. E no exato momento em que a compaixão surge, imediatamente se deixa o reino dos infernos, que é a experiência que a tradição conta do Buda Shakyamuni. O mesmo acontece quando ele renasce, de acordo com a tradição, no reino dos animais, como uma tigresa, e que, para saciar a fome dos filhotes, ele rasga a própria carne para alimentar os filhotes. Imediatamente, ele renasce no reino superior. Então, a compaixão, o amor, a compaixão e a dedicação com os outros, a alteridade, né, a alteridade ou ainda a simples doação de fazer sem querer nada em troca, imediatamente leva esse ser para um outro reino de existência, para um reino de existência superior. Esses 3 reinos da existência estão associados a 3 chakras. Então, quando nós olhamos para a estrutura dos chakras, nós tradicionalmente trabalhamos nas práticas tibetanas com 5. Existe um 6º chakra que está na sola dos pés, que é o chakra que nos conecta ao reino dos infernos. Então, o chakra da sola dos pés nos conecta à raiva, nos conecta ao reino dos infernos. O chakra secreto na região sexual nos conecta ao reino do desejo, na perspectiva tibetana, ao reino dos fantasmas famintos. Por isso, o desejo é colocado, vinculado a esse chakra do movimento, do ar, mas também ao desejo, à assídia, à vontade, né? A vontade pelo prazer, a sensação de prazer, está ali no chakra secreto, né? Que fica atrás das genitais. O reino dos animais está associado ao chakra do umbigo. O chakra do umbigo, então, nos vincula ao reino dos animais. Quando nós praticamos nas práticas triviais, nas práticas ordinárias, práticas de Guru Yoga, nós vamos praticar os 3 chakras superiores, que nos conectam, então, a 3 outras emoções e aos reinos superiores. O chakra do coração, no chakra do coração, nós nos conectamos ao reino dos humanos. E a marca do reino dos humanos são as marcas, então, das emoções ascendentes. A primeira marca, enquanto emoção aflitiva, e o que caracteriza, de acordo com a tradição, o reino humano, que é o nosso reino, é os ciúmes, a inveja. O ser humano tem os ciúmes e a inveja como sua marca, como aqui o caracteriza dentro dos reinos da existência cíclica. Então, nós estamos constantemente, como uma característica nossa, olhando para os outros com um certo desejo de ter aquilo que o outro conquistou. Essa é a marca do reino dos humanos. Então, nós temos orgulho, nós temos inveja, nós temos orgulho, nós temos raiva, nós temos apego, nós temos ignorância. Mas o nosso traço principal, a nossa característica principal dentro da cosmologia é a inveja, os ciúmes, e isso nos caracteriza em relação aos demais reinos. Por outro lado, mesmo com essa marca, com essa característica,
O reino dos humanos é o reino que tem as condições necessárias para a prática. Nós temos um corpo adequado para a prática, nós temos uma racionalidade, uma mente propícia para a prática diferente da mente dos animais. Nós temos os canais e os chácaras propícios para a prática de canais e chácaras, o que nos permite acelerar o processo de iluminação, considerando não só a mente de forma isolada, mas todo o conjunto que o Rinpoche vai chamar de cavalo e cavaleiro, que é a relação entre canais, né, e o prana, o tsa e o lung. Nós temos canais adequados. Quando nós estudamos um pouquinho da medicina e olhamos para alguns aspectos entre humanos e animais na tradição tibetana, nós vamos ver que os canais dos animais têm uma outra forma de ser no corpo dos animais, o que dificulta para eles a purificação dos próprios canais. Tem uma outra lógica. Mas os ensinamentos nos dizem que há Budas em todos os reinos. Então, há Budas nos reinos dos animais. Tanto é que no bom, uma das principais deidades, que é um dos Budas dos reinos dos animais, é o Garuda. É o Garuda, né? E nós praticamos o Garuda vermelho, que é um animal, que é uma ave, né? Que é uma ave, uma águia, um pavão, é um ser quase que mitológico, mas que é uma deidade, um animal, que subjuga os demais animais e que conduz os demais animais para a iluminação. Então, o Garuda vermelho, né, é esse ser, é esse Buda entre os animais. É interessante que o Garuda é uma marca para a prática. Nós dizemos que o Garuda nasce pronto. Por que o Garuda nasce pronto? Porque o Garuda, ele já nasce voando. Ele não precisa, imediatamente que quebra o ovo do Garuda, o Garuda já está voando. Ele é um ser que nasce iluminado. Por isso se diz na prática que o Garuda nasce pronto. É um Buda entre os animais. O reino, então, dos seres humanos é marcado pelos ciúmes, essa é a nossa marca, e isso é o que gera o reino em que nós estamos. As nossas relações são marcadas pelo ciúme e pela inveja. A nossa garganta, o chakra da garganta, na cor vermelha, nos conecta, então, ao reino dos não-deuses, ou dos semideuses, dos seres que estão em constante luta com os deuses, que são extremamente poderosos, porém, a impermanência para os semideuses ela é mais frequente do que para com os deuses, mas são seres poderosos, são seres extremamente fortes. Muitos deles se conectam e estão convivendo conosco neste reino, neste mundo. A tradição vai dizer que os nagas são semideuses. Que os nagas estão na dinâmica dos semideuses. Então, os nagas, eles são orgulhosos, os nagas têm características próprias deles, podem ficar extremamente violentos quando têm esse orgulho ferido. Então, eles defendem seu espaço, eles defendem seu território e têm o orgulho de ter conquistado aquilo que eles conquistaram. A tradição coloca os nagas como protetores de tesouros, tanto da prática como riquezas, mas também a tradição teme o risco de ferirmos os nagas ou de alguma forma, nós
causarmos algum dano aos nagas. Porque como semideuses, eles são extremamente bravos, agressivos. E são capazes de criar doenças quando quando de alguma forma nós os ofendemos. Então nós fazemos muitas oferendas aos nagas como uma forma de equilibrarmos nossa relação com eles. Reconhecemos todas as nossas falhas em relação a eles e tentamos, de algum modo, com as nossas práticas, oferendas, a pacificar essa relação com esses seres. Então, o reino dos nagas são os seres das águas, as serpentes, os sapos, os peixes, todos esses seres que, de alguma forma, estão relacionados aí com as águas. Não que toda a cobra seja um semideus, mas que os nagas são considerados na tradição semideuses. Por exemplo, quem pratica Dzambala. Dzambala é um naga. Dzambala, a tradição diz que ele é um naga. Então, ele é um semideus. E dentro das tradições, em alguns casos, não perfeitamente iluminado, mas é um semideus que se comprometeu a trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres, se tornando uma deidade da riqueza, como um naga responsável, então, pela riqueza, por promover prosperidade, cuidado, atenção, para que todas as necessidades de um praticante sejam supridas. E, por fim, nós temos o que é chamado de reino dos deuses. O reino dos deuses é marcado pelo prazer que existe nos 5 venenos. Esse é um ponto importante, porque a característica dos deuses, do reino dos deuses, é a característica do prazer. Então, se diz que há um prazer na raiva. Há um prazer que nós, humanos, sentimos quando vemos alguém sofrendo. Principalmente se é nosso inimigo. Se nós temos alguma desavença, essa coisa gostosa de ver o outro sofrendo, esse prazerzinho que dá, isso nos conecta ao reino dos deuses. Então, é um reino em que o prazer marca a sua relação com as coisas. Há um prazer constante, há um prazer no orgulho das coisas conquistadas, há um prazer na inveja, há um prazer no apego, há um prazer na raiva. E o reino dos deuses, que é esse reino de prazer, que é esse reino do que é gostosinho, por assim dizer, está ligado, conectado de alguma forma com o nosso chácara da cabeça. Então, nas práticas, nós trabalhamos muito os 3 chácaras superiores: coração, a garganta e a testa. Em algumas práticas, nós vamos trabalhar o umbigo e o chácara secreto. Em algumas práticas, como as práticas dos 6 lokas, que é a prática dos 6 reinos, nós podemos trabalhar também a sola dos pés, quando nós nos conectamos ao reino dos infernos. Mas não é comum que a gente pratique e utilize os chakras inferiores, principalmente o chakra da sola dos pés. E esse é um ponto importante, por exemplo, nos ensinamentos sobre o bardo. Nos ensinamentos sobre o bardo, nós jamais tocamos os pés de uma pessoa falecida. Nós evitamos tocar os pés. Porque, de acordo com a tradição, nós renascemos nos reinos, nós podemos renascer em alguns reinos, de acordo
com o chácara para o qual a nossa consciência foi atraída, no momento em que a consciência deixa o corpo. Então, se a consciência é atraída, dentro da perspectiva da tradição, para a sola dos pés, há um risco de que esse renascimento ocorra num reino inferior, como, por exemplo, o reino dos infernos. Se a consciência sai pelas genitais, ou tem um caminho inferior, possibilidade de renascer no reino dos fantasmas famintos, e assim sucessivamente. Então, a tradição ela vai pedir e ensinar nos ensinamentos do bardo que quando nós estamos acompanhando uma pessoa no seu processo de morrer, no seu processo final da vida, que a gente toque o topo da cabeça da pessoa o tempo todo. E que em nossas práticas junto à pessoa, que nós façamos a recitação de mantras, que nós tenhamos muita atenção à pessoa, ao seu processo, mas que em nenhum momento nós tenhamos práticas ou ações que possam levar essa consciência para os chakras inferiores, mantendo sempre viva a atenção da pessoa, principalmente no chakra da cabeça. Os 6 reinos, então, de alguma forma, eles colocam no ser humano a perspectiva dos 6 reinos. O nosso corpo tem os 6 reinos, tem os 6 movimentos. Desde o prazer do reino dos deuses à raiva do reino dos infernos. Nós operamos nos 6 reinos. E isso é importante. Porque muitas vezes nós imaginamos uma perspectiva dos 6 reinos como espaços existentes do quais nós não participamos. De acordo com o Rinpoche, nós participamos o tempo todo dos 6 reinos. E nós giramos entre essas emoções. Nós sentimos raiva, como no reino dos infernos. Nós nos vinculamos às coisas e temos desejos, como no reino dos fantasmas famintos. Nós somos ignorantes, criamos identidade, não sabemos para onde ir, como no reino dos animais. Mas também temos as características dos ciúmes, as características da inveja, que marcam o reino dos humanos. Temos o orgulho do reino dos deuses, o orgulho o reino dos não-deuses ou dos semideuses, e temos o prazer do reino dos deuses. Os estudos sobre o bardo, eles nos mostram todos esses movimentos e esses aspectos de nossa mente quando adentramos no bardo, por exemplo, após a morte. O alvorecer da ira, o alvorecer da passividade, das perspectivas mais pacíficas, o alvorecer dos deuses, a manifestação deles, e o nosso desejo de se conectar ao prazer nos leva a alguns tipos de renascimento. Então, tudo isso, de algum modo, tem uma perspectiva mais religiosa, no sentido de compreender a existência dos 6 reinos, mas também tem uma perspectiva não tão religiosa, no sentido da crença desses 6 reinos, ou dos 6 lokas, dos 6 lokas, como espaços determinados, mas sim como um grande turbilhão pelo qual nós passamos o tempo todo. Então, o nosso sofrimento passa o tempo todo pela perspectiva dos 6 venenos.
ou melhor, dos 5 venenos, mais o prazer que existe em todos os venenos. O reino dos deuses, os deuses têm prazer com a ira, têm prazer com a raiva, têm o prazer com o apego, têm o prazer com o desejo, como uma característica deles. E é isso que os marca. Então, o Rinpoche, ali na página 43, ele vai nos dizer o seguinte: de acordo com os ensinamentos, há 6 reinos, lokas, de existência, nos quais todos os seres ilusionados existem. São os reinos dos deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas, famintos e seres infernais. Basicamente, os reinos são as 6 dimensões da consciência. E esse é um ponto importante, porque quando nós estamos olhando para aquela roda do Sansara, muitas vezes nós estamos olhando para ela muito mais na perspectiva de acreditar que esses 6 reinos são lugares e que estão em algum lugar. Mas mais que isso, são dimensões da consciência. São dimensões da experiência possível. São as 6 possibilidades que nós temos de conhecer o mundo, de experimentar o mundo, de experimentar as coisas e de nos relacionarmos com elas. Ou nós nos relacionamos com as coisas na perspectiva do prazer, ou do orgulho, ou da inveja, ou da ignorância, ou do apego, ou da raiva. Nós somos, e cada um de nós é, os 6 reinos. Cada um de nós traz em si os 6 reinos. É claro que, de acordo com o que nós estudamos até agora, em cada um de nós, algumas marcas, alguns traços kármicos nos conectam mais a A ou B, ou C ou D, mais a um reino ou a outro reino. E quando nós estamos mais conectados a um reino ou a outro reino, nossas emoções florescem, se manifestam muito mais próximas àquele reino em que temos as conexões do que aos demais. Então, podemos sentir raiva quando estamos na perspectiva do reino da raiva. Podemos sentir muito mais raiva se nossa conexão é uma conexão, por exemplo, com o reino dos infernos. E é o que o Rinpoche diz: se nós sentimos muita raiva, nós teremos sempre as condições para sentir mais raiva. Que nossos traços kármicos estarão ligados ao reino dos infernos. Se somos ciumentos, seremos mais ciumentos, e tudo será motivo para sentir ciúmes. Por quê? Porque é a marca do reino dos humanos. E assim sucessivamente. Mas esses elementos, esses 6 pontos, são as 6 dimensões da consciência. Não só da consciência humana. A consciência tem essas 6 dimensões. Então, não é raro você encontrar um cachorro que se apega à sua casinha, que se apega ao seu osso. Não é raro você encontrar um cachorro que é raivoso ou que tem um apego por você. Porque qualquer ser que sabe de si, no sentido que defende a própria vida, é um ser senciente. Se esse ser sabe que está vivo e defende a própria vida, ele tem consciência. Não a consciência racional humana, ele tem uma consciência. E essa consciência é marcada pelas 6 dimensões.
vai existir ali apego, orgulho, inveja, ignorância, raiva e prazer. Tudo que está no oceano do Sansara é marcado por essas 6 dimensões. Elas se manifestam em nós individualmente, como 6 emoções negativas: raiva, cobiça, ignorância, inveja, orgulho e prazer. Distração prazerosa é o estado emocional no qual as outras 5 emoções estão presentes em quantidades iguais, harmoniosamente equilibradas. Os 6 reinos, porém, não são apenas categorias da experiência emocional, mas também mundos reais, nos quais os seres nascem exatamente como nós nascemos no reino humano, ou um leão nasce no reino dos animais. Ou seja, na perspectiva tibetana, os 6 reinos existem tanto como dimensões da consciência, como também como lugares reais, lugares físicos. Então, para os tibetanos, nós podemos deixar o mundo da existência humana e renascer como um fantasma faminto, se nós ficarmos, por exemplo, apegados a uma casa, a um lugar, a uma região. Então, para um tibetano, é perfeitamente normal que uma pessoa que morreu, de repente, está habitando uma região que ela gostava muito e que ela queria muito para ela. Então, nós hoje, os ocidentais, olhamos para isso e falamos, coisa estranha. Mas para eles isso era coisa normal. Inclusive, fazer práticas para pacificar esses seres. Oferecer sur, oferecer fumaça para eles, já que eles não conseguem se alimentar e têm fome, e têm desejo. E quando nós fazemos práticas, por exemplo, como sur, nós estamos oferecendo aos seres dos 6 reinos aquilo que naquele momento os possam fazer felizes. Aquilo que naquele momento possa satisfazer os seus desejos. E se nós estamos tratando de seres como fantasmas famintos, nós visualizamos que tudo aquilo que nós estamos oferecendo naquele momento está satisfazendo os desejos, né, as necessidades dos fantasmas famintos. Então, os 6 reinos da existência cíclica, eles existem a partir dessas seis dimensões da consciência. Agora, cada uma dessas dimensões da consciência, de acordo com a tradição, existem efetivamente como um lugar real, como um espaço, como um lugar de existência, para o qual nos quais nós podemos nascer, renascer, ir e vir, né, aí dentro do nosso caminho do Bodhisattva. Existem Bodhisattvas, de acordo com a tradição, que optam por renascer no reino dos infernos, por exemplo, para lá, no reino dos infernos, trabalhar sem cessar para o resgate de todos os seres. Há Bodhisattvas que renascem no reino dos humanos. Há Bodhisattvas que renascem no reino dos animais. Nós dizemos que em uma única gota d'água existem bilhões de universos. Ou melhor, nós dizemos a prece de aspiração de Samantabhadra diz, em uma única gota d'água existem bilhões de átomos. E nesses bilhões de átomos, milhares de universos. E nesses milhares de universos, milhares de Budas com seus Bodhisattvas. Porque em todos os reinos há Budas. E a oportunidade da iluminação está dada a todos, independente
se no reino dos animais, no reino dos fantasmas, deuses, semideuses, infernos, ou mesmo até no reino dos humanos. Em todos os reinos há Budas. Quando vocês puderem dar uma olhadinha numa roda do Sansara, nessa roda da existência, vocês vão ver que em cada uma das 6 partes tem um Buda, tem alguém ali responsável pelo resgate de todos os seres, levando-os não para um novo reino de existência, mas para sair do ciclo de sofrimento, que seria a própria iluminação. Perfeito? Hoje a gente leu pouco, praticou pouco, mas eu queria trazer um pouco esse panorama dos 6 reinos. Muitos já conheciam, já ouviram, já tiveram contato com esse conteúdo, mas eu queria trazer hoje, assim, um panorama para a gente entender um pouquinho mais de como isso se organiza na cosmologia. Ana e Paulo, uma mãozinha levantada. Obrigada, Denis. É sempre muito bom ouvir você, né? E as suas explicações o seu caminhar na meditação é muito bom. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: essa colocação dos animais, todos os seres cientes da sua existência, né? Sencientes. E eu fico sempre pensando numa coisa: por que que as plantas, né, a vegetação não é considerada um ser senciente? Porque eu tenho planta em casa. Gente, se eu maltrato a planta, se eu deixo de aguá-las ou de fazer alguma coisa, é na hora que eu vejo, ou um dia, se eu maltrato de alguma maneira. E por que que não tem não é considerado um ser senciente? Há alguns anos atrás, eu fiz essa pergunta para minha lama, porque foi uma época muito interessante em que, eu acho que isso deve ter uns 4 anos, em que alguns estudos mostraram que as plantas tinham algum nível de comunicação. As árvores se comunicavam, trocavam experiências quanto a lugares em que elas não deveriam crescer as raízes, trocavam algum tipo de comunicação. E há pouco tempo atrás, eu acho que deve ter aí uns 2 meses, alguns estudos laboratoriais mostraram como as plantas emitem sons e como elas se comunicam por meio desses sons. Bom, a grande questão, Ana, é que talvez os tibetanos não soubessem disso, Hum, né? Eles não tivessem essa compreensão, que até mesmo nós ocidentais estamos tendo agora, né? Essa compreensão da possibilidade de que os vegetais tenham algum nível de senciência, saibam da sua existência, e aqui até mesmo tem algum nível de racionalidade. Então, a gente também lida, dentro da prática, com o que a gente chama de consciência possível. Há uma consciência possível dentro de um determinado espaço, de um determinado lugar. Por exemplo, católicos não comem peixe, só comem peixe na Sexta-feira Santa. E não pode comer carne. Sabe por quê? Porque os medievais achavam que peixe era um vegetal e que nascia por brotamento. Eles não conheciam macho e fêmea. Então, havia uma consciência possível dentro daquele momento, dentro daquela prática. Então, como peixe, na cabeça dele, eles nunca viram peixe se reproduzindo, peixe brotava, e se brotava era um tipo de vegetal. hum, Não estava na mesma dinâmica da carne animal. Hoje, isso não faz nenhum sentido, né? Por que que na Sexta-feira Santa ou na Quarta-feira de Cinzas não pode comer peixe, porque não pode levar ao sofrimento algum animal, seja lá o que for? Tem essa aham. coisa da consciência possível dentro de um determinado tempo, dentro de uma determinada E, de um determinado local, né? e é Então, interessante.
Porque Pois até falaram que as raízes, por exemplo, dentro de uma floresta, quando uma parte está sofrendo, elas se comunicam para as outras. Não sei até que ponto isso é científico ou não, mas veio de um local documentário, né? hoje tem estudos científicos sobre isso, tem estudos científicos mostrando isso. E quando eu perguntei, eu já passo para você, Oliveiros, quando eu perguntei para a Lama quanto a isso, ela disse, eu mesmo tenho que perguntar para o meu professor, para entender qual seria a perspectiva hoje, porque, de algum modo, isso não estava ali naquele cenário. Uhum. Certo, certo. Obrigada. Oliveiros, Eu vou aproveitar, então, para tentar tirar uma confusão que eu acho que eu tenho na minha cabeça. É, porque dessa questão dos 6 reinos, assim, que eu já li, assim, é bem parecido em várias tradições do budismo, assim. Tem essa questão dos 6 reinos. E tem aquela questão entre as 4 nobres verdades, a questão do nascimento humano precioso. Que aí fala assim que a gente nascendo como humano, a gente tem a possibilidade, a gente não vive somente sofrimento, nem somente prazer, porque para mim às vezes parece que o reino dos deuses é uma armadilha disfarçada, assim, de estar naquele prazer todo, mas é uma armadilha de você não da sua consciência ficar naquela flutuação lá do tudo prazer, de repente você começa a passar pelo processo de impermanência e também vai retornar. É como se todos esses reinos estão dentro do samsara. Pelo que eu estou entendendo, assim, todos eles estão dentro da vivência samsárica que a gente tem, mas no reino humano parece que a gente tem mais oportunidade de despertar para além dele. Eu não sei se eu estou fazendo uma confusão, se eu... não, os ensinamentos dizem isso, mas a oportunidade da iluminação está dada em todos os reinos. Só que, como o humano tem um corpo adequado, tem um corpo físico adequado, tem uma consciência adequada para receber os ensinamentos, tem uma capacidade, né, de se colocar na prática, a gente poderia aqui ficar explorando como a tradição faz, né? Eu nascer no corpo humano, eu ter a oportunidade de receber o ensinamento, eu ter a consciência necessária para compreender o ensinamento, eu ter a oportunidade da prática, estar nascido num país em que se pode ensinar o Dharma sem perseguição, quer dizer, tudo isso faz parte do nascimento humano precioso aqui agora onde nós estamos. Porém, o que você traz é exatamente esse o ponto. Os outros reinos, eles estão tão preocupados com algumas coisas que eles não conseguem, eles não são os espaços mais adequados para a prática. O prazer do reino dos deuses, né, com suas Ferraris, com seus apartamentos caros, com todo o seu luxo, com todos os prazeres à mão, muitas vezes dificulta que os deuses desses reinos consigam olhar, inclusive, para o próprio sofrimento que há em todo esse prazer. Então, o prazer distrai, há um universo de distração. E os próprios ensinamentos vão dizer da dificuldade que é para um Deus quando ele se depara com a sua impermanência. Quando ele descobre que sim, ele vai morrer e que eões, né? Porque ele vive milhares de anos, em algum momento passa. E esse sofrimento da morte é tão violento para ele como para qualquer outro ser. Nós temos a oportunidade, nascidos no reino dos humanos, mas eu até fiz uma brincadeira, porque nós podemos ser um deusinho nascido no reino dos humanos. Nós, nascido no reino dos humanos, podemos ser humanos o suficiente a ponto de reconhecer nossa finitude e fazer as pazes com a impermanência. E fazer as pazes com a impermanência é um passo crucial na perspectiva da eliminação do sofrimento, da eliminação do karma. Sim, vamos morrer. Está dado.
e está tudo bem. Agora, o quanto isso está tudo bem, não só no nível da consciência, mas no nível da experiência humana, no nível de nossa essência. A distração que o reino dos deuses pode trazer para nós é exatamente a não consciência também da impermanência. Assim como os animais não ter a consciência da própria impermanência. Mas vejam, pode ser que no reino dos deuses tenha consciência, tenha a porta, porque lá há a porta para a saída do samsara, como em todos os reinos, inclusive no reino dos animais, inclusive no reino dos infernos. Mas o que os ensinamentos dizem, o espaço mais adequado é o reino dos humanos. Mas ele não é o único, ele é o mais adequado. Mas há oportunidade em todos os reinos. Mas é mais fácil, né, para o ser humano, dentro dessa perspectiva toda, deixar o samsara. É tão interessante o momento da iluminação do Buda Shakyamuni, porque imediatamente os deuses vêm pedir ensinamentos. Os deuses se manifestam diante dele e pedem que ele os ensine, que é o humano. Os deuses na perspectiva hindu, né? Se eu não me engano, é Indra e Shiva que vem pedir ensinamentos ao Buda Shakyamuni no momento da sua iluminação. Por quê? Porque há no reino dos deuses também seres iluminados. O Buda Shakyamuni, existe um momento durante o ano em que os budistas celebram o período em que ele vai passar um tempo no reino dos deuses ensinando, e depois ele retorna ao reino dos humanos. Então, isso faz parte da prática. O Lama que nos deu os ensinamentos do Garuda Vermelho, não, foi um praticante que deu os ensinamentos do Garuda Vermelho, ele relatou da experiência dele com o professor dele, em que o professor ia em alguns lugares ensinar, e um dos alunos falou, todos os dias tem 2 cobras que estão por perto, que estão subindo nas árvores. E o professor falou para esse aluno, falou, são nagas que estão vindo receber os ensinamentos. E esse praticante, eu não lembro o nome dele, não lembro se é o John Jackson, não tenho certeza, talvez a André que está aqui possa ajudar. Ele conta que um dia ele foi com um grupo de prática e ele queria ensinar, ou eles iam fazer uma prática, e naquele dia ventou muito, e ele reunia os papéis da prática e o vento levava para cima do lago. E aí ele foi falar com o Rinpoche, falou, ó, eu não consegui juntar, né? Porque o vento o tempo todo levava o material da prática para dentro da água. E o Rinpoche falou para ele, é um sinal de que os nagas estão lhe pedindo ensinamentos. E o Rinpoche deu todas as instruções para que ele concedesse ensinamentos aos nagas. Ou seja, em todos os reinos, há seres buscando o conhecimento também, né? E a oportunidade da iluminação está dada em todos os reinos. Perfeito, pessoal? Desculpa hoje nós ficarmos mais no bate-papo propriamente do que na prática. Vamos dedicar, então, a prática de hoje e todo o nosso estudo para o benefício de todos os seres dos 6 reinos, para que todos tenham a oportunidade de se liberar do oceano que é o samsara. E como alunos de Tenzin Wangyal Rinpoche, vamos levar então nossa consciência até o nosso coração.
nos conectar à natureza de nossa mente, ao espaço vazio, à abertura, à proteção do espaço. Dessa longevidade do espaço, que é sempre presente. Nós fazemos votos pelo poder de nossa prática, para que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, tenha uma vida muito longa. Boa noite a todos, até a próxima segunda. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gratidão, Denis. Obrigada. Obrigada, Bom Denis. descanso. Chao, gracias. Tchau, querido. Gracias. Buenas noches.